Então eu vou convidar agora a aluna Deise Cássia Correia Cabral para falar sobre moral aberta ou completa, moral do místico. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero desde já pedir desculpa pelo nervosismo, eu nunca apresentei e a professora me encorajou, e as meninas também, o pessoal da minha sala, os meninos, os colegas. Eu vou falar sobre moral aberta ou completa, moral do místico. Bergson suscita em nós a necessidade de uma dada moral completa, absoluta, ou como sua retratação principal, uma moral aberta. Um estudo mais aprofundado para melhor compreendermos que a natureza é o que mais importa, ou pelo menos deveria importar, devido à obrigação natural imposta pela moral fechada, ser a empurrões ou pressões as quais vivenciamos em nosso dia a dia de modo tão brusco como é imposta pela nossa sociedade fechada, por mais ampla que ela seja. Bergson tem uma visão basicamente filosófica referente a esses estudos e diferencia muito bem a moral fechada da moral aberta. Para o filósofo, a primeira moral é a social e a segunda é uma moral mais humana. É a diferença que se dá entre as duas, e a diferença que se dá entre as duas não é de grau, mas é de natureza. Para Bergson, não é o quantitativo que vale, e sim a qualidade que está refletida na segunda moral, a qual iremos retratar com mais ênfase, devido ao seu maior esclarecimento estar na compreensão do poder do místico, o místico que por si só passa o ensejo de liberdade e não mais como na moral de quando nos sentimos naturalmente obrigados. Mesmo porque, vale ressaltar, que não há uma implicação direta, nem uma implicação negativa feita por Bergson para a primeira moral, devido às duas estarem relacionadas a escolhas e experiências vividas no cotidiano de cada indivíduo. Desenvolveremos de forma simples e objetiva o tema da moral aberta e suas pressuposições para se chegar a tal compreensão dessa forma de vida mística, que reflete a realidade de forma dinâmica, intuitiva, criadora, liberta, etc. Pois fica claro na leitura deste livro, citado acima, que para Bergson a realidade não é e nem deve ser estática, ela é sim uma dinâmica de vida, bem explicada pelo autor nessa ação do homem místico. Para Bergson, a moral aberta é a moral da aspiração, do novo, da criação, do tempo, do móvel e principalmente da liberdade, pois é ela que dá ênfase à moral aberta, a liberdade no caso. A criação para Bergson é sempre no sentido de novidade e não de repetição, como na primeira moral, onde a vida parece imóvel, preocupada com coisas específicas de determinados grupos, famílias e a sociedade como um todo. É a dinâmica desta sociedade, desta moral aspiradora, que o filósofo quer ressaltar. Uma moral onde cada conquista que se faz é o que nos move para mais um ponto de partida. É uma construção, é um novo caminho, onde a liberdade indica onde chegar. Pois, na primeira moral, a moral fechada, tudo é estático, fechado, prático, sempre levado pela racionalidade, pela inteligência, pois nela estamos agindo na exterioridade. Cito Bergson. A natureza, pelo contrário, é superabundante. Quanto mais próxima da natureza estiver uma sociedade, maior será nela a parte do acaso e do incoerente. Elas não são inúteis, dados que a obediência de todas as regras, embora absurdas, garanta à sociedade uma coesão maior. Mas a utilidade da norma lhe vem então exclusivamente por ressonância e pelo fato de que se submete a ela. Prescrições ou interdições que valham por si mesmas são aquelas que têm em vista de modo positivo a conservação ou bem-estar da sociedade. Com o correr do tempo, sem dúvida, é que elas se destacaram das demais para lhe sobreviver. As exigências sociais estão, pois, coordenadas entre si e subordinadas a princípio, mas pouco importa. A lógica introduz-se nas sociedades atuais e mesmo aquele que não questione sua conduta viverá sensatamente caso se ajuste a esses princípios. A primeira moral, imposta pela sociedade, é comprometida com a obrigação pura.
é a forma mais simplificada de expressar o cotidiano, o nosso modo de vida, o que consiste em compreender as nossas obrigações humanas, onde os nossos deveres sociais visam a coerência da sociedade como um todo. É onde temos atitudes que nos disciplinarão para o futuro, para saber como agir perante o outro, o nosso vizinho, o nosso amigo, etc. Que também lida com a mesma situação em respeito a nós mesmos, mas visando o bem-estar da sociedade por uma obrigação moral. Por mais ampla que pareça ser, mesmo com esse ar de instinto social, ainda se trata de uma moral fechada. Cito Bergson. Tivemos de reduzir a moral à sua expressão mais simples. A vantagem foi perceber em que consiste a obrigação. O inconveniente foi encolher enormemente a moral. Não sem dúvida que não seja obrigatório aquilo que dela deixamos de lado. Será possível imaginar um dever que não obrigue? Concebe-se, porém, que o que é primitiva e puramente obrigatório, sendo exatamente o que acabamos de dizer, a obrigação irradia-se, difunde-se e chega mesmo a se absorver em alguma outra coisa que a transfigura. Falar dessa moral aberta é a máxima do objetivo principal deste artigo, pois ela nos leva a compreender o porquê das distinções entre a sociedade e a moral fechada e a sociedade e a moral aberta ou completa, ou ainda, por assim dizer, absoluta. Uma moral irradiada pelo poder do místico, como veremos na citação. Desde a antiguidade surgiram homens excepcionais nos quais se encarnava essa moral. Antes dos santos do cristianismo, a humanidade conheceu os sábios da Grécia, os profetas de Israel, os iluminados do budismo e outros mais. A eles é que sempre se referiu para ter essa moralidade completa, que seria preferível chamar de absoluta. E isso mesmo é já característico e instrutivo. E isso mesmo os faz pressentir a diferença de natureza, e não somente de grau, entre a moral que tratamos até agora e aquela cujos estudos enfocamos entre o mínimo e o máximo, entre os dois limites. Ao passo que a primeira é tanto mais pura e mais perfeita na medida em que se reduz melhor às fórmulas impessoais. A segunda, para ser plenamente ela mesma, deve encarnar-se numa personalidade privilegiada que se converte em exemplo. A generalidade de uma decorre da universal aceitação de uma lei e da outra tem a ver com a imitação comum de um modelo. É fácil perceber todo o contexto dessa moral aberta nesta citação acima. A primeira moral é dotada de regras gerais, leis e tantas outras características comuns da nossa sociedade atual, enquanto que a moral aberta requer uma personalidade privilegiada sem fórmulas prontas. Algo tão claro e simples que se torna difícil na prática e ainda requer o dito privilégio para que aconteça. Algo que é de tão comum como o próprio autor explica, e nós vemos, ouvimos, lemos, nos diversos exemplos históricos, se dá de fato por almas privilegiadas, por um impulso de vida, algo natural, um chamado devido à sua existência ser um tanto incomum. O texto nos afirma que eles nada pedem, mas tudo obtêm devido ao privilégio da alma. Não há uma preocupação com a dita conservação da vida, e sim uma aspiração dela sem maiores preocupações com o que está por vir. É a moral da liberdade que instiga e impulsiona o progresso da humanidade de um jeito mais dinâmico e não mais estático. É a imitação comum de um modelo de forma livre, como o próprio texto refuta, sem a aceitação ou imposição de uma lei. Porque os santos têm assim imitadores, e porque os homens de bem têm arrastado multidões atrás dos seus passos. Eles nada pedem e, no entanto, obtêm. Eles não precisam fazer exortações, basta que existam. Sua existência é um chamado, pois esse é justamente o caráter dessa outra moral, ao passo que a obrigação natural é pressão ou empurrão, na moral completa e perfeita há um chamado. A moral da aspiração nos direciona a uma relação de amor com a humanidade como um todo e não mais com a comunidade específica, simples e pura como na primeira moral.
A diferença está na relação que humaniza, em vez de ser apenas social. E para isso, os grandes exemplos místicos são fundamentais para a compreensão. E ao percebermos essa correlação entre a figura do místico e a moral aberta, nos damos conta que há uma completude que explica ou que fundamenta essa finalidade única. Quando essa moral aberta está posta no ser humano, é de modo particular e natural que acontece, não naturalmente imposto pela lei, pois este se encontra na primeira moral, mas o natural do místico, que é quando a alma adquiriu a sua plenitude. É sabido que para muitos a plenitude da alma não acontecerá, ou acontecerá muito mais tarde, mas tudo dependerá da experiência mística, pois se a inteligência que há na primeira moral, a moral utilitária, falar mais alto no indivíduo, esse se prenderá à sua conservação individual e social. Exemplificaremos mais uma vez a alma fechada para a compreensão de como ela é diferente e divergente da alma aberta. Veremos na citação tanto a expressão sobre um ser inteligente, como veremos também a imaginação do autor nos levar a pensar na metáfora da célula como se ela tivesse consciência de si, e em seres dotados unicamente de intuição. Cito Bergs. Um ser inteligente, em busca do que é de seu interesse pessoal, fará não raro coisas diferentes daquilo que exigisse o interesse geral. Se, no entanto, a moral utilitária se obstina em reaparecer sob uma forma ou outra, é que não é insustentável. E se ela pode sustentar, é precisamente porque, por baixo da atividade inteligente que teria de fato de optar entre o interesse pessoal e o interesse de outrem, existe um substrato de atividade instintiva primitivamente estabelecida pela natureza, em que o individual e o social estão quase em via de confundir-se. A célula vive para si e também para o organismo, tanto lidando como dele recebendo vitalidade. Ela se sacrificará pelo todo, caso seja necessário. Diria sem dúvida, então, se fosse dotada de consciência, que é para o seu próprio bem que assim age. Tal seria, talvez, também o estado de alta de uma formiga que refletisse sobre a sua conduta. Ela sentiria que a sua atividade pairava em algo de intermediário entre o bem da formiga e o do formigueiro. Ora, a esse instinto fundamental é que relacionamos a obrigação propriamente dita. Ela implica na origem um estado de coisas em que o individual e o social não se distinguem um do outro. Eis porque podemos dizer que a atitude a qual ela corresponde é a de um indivíduo e de uma sociedade voltados para si mesmos. Individual e social, simultaneamente, a alma gira aqui no círculo, ela é fechada. Místico é o homem que ama a Deus. Ele tem uma experiência de união com Deus que se converte em amor à humanidade, que arrasta com seu exemplo o resto dos homens. Não é persuadido com inteligência que se alcança essa máxima e se vive uma moral aberta, pois a inteligência e a persuasão estão presas à moral fechada. É preciso desapego para que a libertação aconteça, um desapego da razão, e para Bergson, esse desapego caracteriza principalmente que não há obstáculos materiais para a alma liberta, pois a alma liberta considera qualquer obstáculo como inexistente, devido às aspirações das experiências místicas. Cito Bergson. Entre a primeira moral e a segunda, há, pois, toda a distância do repouso ao movimento. Tomai a primeira e dela não conseguireis fazer sair a segunda. Pelo contrário, o movimento envolve a imobilidade. É uma diferença de tônus vital. Assim, consideramos que a moral aberta se dá pela dinâmica do homem que rompe com as barreiras do seu entendimento ou inteligência, percebendo-se além dos horizontes da pura razão humana. É o anseio e a aspiração de perspectivas que se abrem através da compreensão mística. Compreensão esta que Bergson acredita ser igual à boa sensação que a música passa para cada um de nós. Cito Bergson. Em parte nenhuma nos apercebemos melhor disso do que onde essa exigência suspende seu efeito prático, deixando-nos assim à vontade para refletir sobre ela e para analisar o que sentimos. É o que acontece
É o que acontece na emoção musical, por exemplo. Parece-nos, enquanto ouvimos, que não poderíamos querer outra coisa senão o que a música nos sugere, e que precisamente assim agiríamos naturalmente, necessariamente, se não parássemos de agir ao escutar. Somos a cada instante o que a música exprime, seja a alegria, a tristeza, a piedade, a simpatia. Não apenas nós, mas também muitos outros, mas todos os outros também. Quando a música chora, é a humanidade, é toda a natureza que chora com ela. Na verdade, ela não introduz esses sentimentos em nós. Antes, ela nos introduz neles, como transeuntes que se compelissem a uma dança. Assim procedem os iniciadores em moral. A vida tem para eles ressonâncias de sentimentos insuspeitadas, como as que produziram uma sinfonia nova. Eles nos fazem entrar com eles nessa música, para que nós a traduzamos em movimento. Para Bergson, a moral mística tem uma grande e conceituável diferença da moral fechada. É onde o indivíduo tem a oportunidade, ou é chamado, a quebrar as barreiras impostas pela sociedade fechada e se lançar ao novo, à disposição de toda a humanidade. É o impulso vital, é a emoção criadora, é algo que não se pode provar com argumentações lógicas, pois assim estaremos retornando à primeira moral, a qual de mística não há nada. O sentimento criador, cito Bergson, o sentimento criador que agita essas almas privilegiadas e que era um transbordamento de vitalidade, irradiou-se em volta delas, entusiastas. Elas irradiavam um entusiasmo que jamais se extinguiu completamente e que pode sempre reacender-se. Hoje, quando ressuscitamos pelo pensamento esses grandes homens de bem, quando os ouvimos falar e quando os contemplamos agindo, sentimos que eles nos comunicam seu ardor e nos arrastam em seu movimento. Não mais se trata de uma coerção, mais ou menos atenuada, mas um atrativo mais ou menos irresistível. Refletimos assim de forma simples, sem o intuito de sermos conclusivos, o que para Bergson o exemplo místico serve como um modelo a ser seguido ou pelo menos refletido, pois é nele que se encontra a experiência de uma religião dinâmica, uma moral aberta, um atrativo mais ou menos irresistível, como refuta a citação acima. É um emaranhado de emoções, pois é neste estado de alma privilegiado que os grandes homens de bem têm arrastado multidões em seus grandes exemplos.